Fala, meus queridos, tudo bom? Então, na aula de hoje, nós vamos falar sobre espelhos planos, tudo certo? Continuando o nosso estudo aí de ótica. Então, hoje a gente vai começar a falar sobre reflexão. E justamente para começar a falar de espelho, a gente tem que entender a reflexão. São basicamente duas leis que precisam ser conhecidas. A primeira, menos importante, diz para a gente que o raio incidente, a reta normal e o raio refletido estão no mesmo plano. E a segunda, muito importante, diz que o ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão. O que isso quer dizer, galera? Imagina que eu tenho uma superfície refletora aqui, ó, por exemplo, um espelho plano. Sempre que a gente tem um espelho plano, uma superfície refletora, a gente desenha esses três risquinhos, tá? Para indicar que ela está plana, que ela está polida, que ela está refletindo, enfim. Então, esses três risquinhos, eles vão estar sempre para dentro do espelho. Então, é como se eu tivesse um espelho no chão aqui, certo? Esses três risquinhos indicam isso. Bom, um raio incidiu aqui, refletiu, e sempre nesse ponto de incidência, a gente traça uma reta formando 90 graus ali com o espelho, a qual nós chamamos de reta normal, certo? A primeira lei diz que o raio que incidiu, a reta normal e o raio que refletiu vão estar todos contidos no mesmo plano. Então não teria como esse raio bater aqui e ir para o lado assim, ó, muito louco, certo? Primeira coisa, a primeira lei é essa. Ela não costuma aparecer muito nas provas. A segunda aparece bastante. Ela diz que o ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão. Aqui em ótica, sempre que a gente fala de ângulo de incidência, ângulo de reflexão, ângulo de refração, pessoal, nós estamos nos referindo ao ângulo em relação à reta normal. Então, basicamente, a segunda lei diz para a gente que o ângulo de incidência e o de reflexão são iguais. Então, se incidiu aqui, ó, formando 60 graus com a reta normal, vai refletir formando 60 graus com a reta normal também. O ângulo vai ser sempre igual. Por consequência, esse de baixo aqui é igual também, né? Só que, por padrão, a gente sempre se refere ao ângulo de incidência e reflexão em relação à normal. Tudo bem? Bom, agora a gente precisa falar da imagem do espelho plano. Mas para falar de uma imagem, a gente precisa saber o que é uma imagem, certo? Bem simples, pessoal. Aqui em ótica a gente vai dividir então as coisas em objetos e imagens. Os pontos objeto e os pontos imagem. Chamamos de ponto objeto aquele ponto no qual os raios saem dele e vão em direção ao espelho ou ao sistema óptico, a lente, a lupa, certo? Então, os raios saem de um certo ponto e vão para o espelho. Aquele ponto é chamado ponto objeto. Aí os raios refletem no espelho e vão formar uma imagem. Então, sai do objeto e vai para o sistema óptico, no nosso caso aqui o espelho, é um ponto objeto. Sai do espelho e vai até a imagem, é o ponto imagem. Do ponto até o espelho, objeto. Do espelho até o outro ponto, imagem. Pode pensar assim, ó, antes de passar pelo espelho é objeto, depois de passar pelo espelho é imagem. Estou falando aqui de espelho, mas isso vale para luneta, para lupa, para qualquer outra coisa, certo? Para qualquer lente, etc. Esses pontos objetos de imagem, eles podem se formar de três formas, de três jeitos. Eles podem ser reais, quando os raios se cruzam, virtuais, quando os prolongamentos se cruzam, e impróprio, quando os raios não se cruzam, eles se formam no infinito. Aqui nos espelhos planos, a gente pode pensar assim, ó, real é quando está fora do espelho. Virtual é quando está dentro do espelho. Por enquanto, a gente pode pensar desse jeito, tá? Quando não for, eu vou dizer para vocês. Olha que simples, pessoal. Imagina o seguinte. Eu tenho aqui um ponto. Dois raios saem desse ponto e vão em direção ao espelho. Imagina que é tipo eu na frente do espelho. Tem a lâmpada, a luz da lâmpada bate em mim, reflete e vai para o espelho. Então ela vai de mim até o espelho. Então esse ponto, galera, os raios estão saindo dele e indo para o espelho. Ele é um ponto objeto. Não são os próprios raios, ó, os próprios raios e não prolongamentos dos raios, ou seja, esse ponto está fora do espelho,
É um ponto objeto real. Ponto objeto real. Ponto objeto real. O que acontece com esses raios aqui, galera? Eles batem no espelho e refletem. Vão embora, ó. Refletiu. Só que se eu prolongar esses raios que refletiram, eles se encontram aqui. Então, esse ponto, galera, ele se forma a partir dos raios que já passaram pelo espelho, os raios refletidos, ó. É um ponto imagem. Só que estão percebendo, galera, que são os prolongamentos, isso aqui está dentro do espelho, é um ponto imagem virtual. Então, no espelho plano é assim. Os raios saem de ti, batem no espelho, refletem. Se tu prolongar esses raios refletidos, se forma uma imagem lá dentro do espelho. Essa imagem que se forma dentro do espelho pelos prolongamentos, a gente chama de virtual. Então, quando a gente fala da imagem do espelho plano, a primeira coisa que tem que ter na cabeça é que essa imagem é uma imagem virtual. Certo? Uma imagem virtual. A segunda coisa importante, galera, é o seguinte. Como o espelho ele é plano e devido às leis aqui da reflexão, a imagem vai ser simétrica. Então, a imagem é simétrica em relação ao objeto. Como assim a imagem é simétrica, João? Eu tenho 1,80 m e vou ficar na frente, 2 metros de um espelho, certo? Na frente do espelho a 2 metros dele. O que vai acontecer? A minha imagem vai ter também 1,80 m e a distância dela até o espelho vai ser também 2 metros. Ela é simétrica, certo? Ela tem o mesmo tamanho que o objeto e está a mesma distância do espelho que o objeto. Isso é a imagem ser simétrica. Essa simetria proporciona para a gente uma terceira característica muito importante nas imagens dos espelhos planos. Imaginem aqui a letra F, ó, e eu vou dividir ela em 5 pontos. Cada ponto desse aqui é um ponto objeto real, que vai formar uma imagem simétrica. Ó. Então, se essa distância é a distância desse ponto até o espelho, a imagem desse ponto está aqui. Ó. Se essa aqui é a distância desse ponto até o espelho, a imagem vai estar aqui. Esse ponto, a imagem dele se forma aqui. E para esse ponto, a imagem está aqui. Para esse ponto, vocês percebem que a imagem fica aqui? Olha que beleza, todo mundo já brincou disso aqui, né? Ó, liga pontos. O que aconteceu com a letra F? Ela ficou ao contrário. E de fato, você já deve ter percebido isso na frente do espelho. A imagem, ela é enantiomorfa. Enantiomorfa. Aí vocês vão me dizer assim, João, não, nunca percebi isso aí não. O que está falando isso aí? Enantiomorfo, galera, é a mesma coisa que revertido. Tu para na frente do espelho e levanta a mão direita. A tua imagem, levanta a mão esquerda. Certo? Isso é ser enantiomorfo, é assim, ó, é virado. Certo? Ou revertido. Quem quiser anotar revertido, pode anotar. Mas revertido é fácil de lembrar, né? Se lá na prova cair a palavra enantiomorfo, a galera não lembra tanto. Então, enantiomorfo ou revertido, galera, a minha imagem é enantiomorfa ou é revertida, é a mesma coisa. Quer dizer que se tu levanta a mão direita, a imagem levanta a mão esquerda, certo? As nossas mãos são assim, né? Elas não são iguais, elas são enantiomorfas, ó. Se eu botar uma mão na frente da outra, elas são iguais? Não, um dedo fica para um lado, o dedão fica para o outro, ó. Elas não são exatamente iguais as mãos. Elas são imagem no espelho uma da outra. Elas são enantiomorfas, certo? Bom, a imagem, então, é a coisa mais importante aqui, galera. Imagem de um espelho plano, virtual, simétrica e enantiomorfa. Se sabe isso, sabe o resto todo, beleza? Outra coisa que costuma aparecer bastante é o campo visual de um espelho. Imagine a seguinte situação, ó. Eu tenho aqui um observador e ele está olhando para esse espelho aqui, ó. Eu quero saber o que ele consegue ver através desse espelho. Tem um método para fazer isso, galera, que é o seguinte, ó. Prolonga o espelho aqui e o observador para cá. Ou seja, tu vai colocar o observador para dentro do espelho, como se fosse a imagem virtual dele. Vou chamar de linha. Então, o que eu fiz? Só peguei esse observador e joguei para dentro do espelho, né? Esse ângulo aqui formando 90 graus.
Se eu estou imaginando que o espelho é desse tamanho, ou seja, essa aqui são as bordas, os limites do espelho, ó. Quando eu traço duas retas aqui nos limites do espelho, galera, o que ficar entre essas duas retas é o campo visual desse observador. Vê se não faz sentido. O cara está aqui olhando para o espelho, ele vai ver o que está lá, ó. Imagina que eu estou aqui olhando para o espelho que está aqui, ó. Não vou ver o que está lá, assim, ó. Os raios vão vir de lá, bater aqui e vir para o meu olho, né? Certo? Ou se tivesse um espelho aqui, eu ia estar olhando para cá e vendo o que está lá. Aqui é a mesma coisa. Imagina que é como se fosse a visão de cima, né? O cara está aqui. O que tiver nessa região bate e vai até ele. Então aqui é o campo visual, ó. Então se tiver alguém aqui, ó, ele vê. Opa, tá dentro do campo visual. Agora, se tiver alguém aqui, ele não vê por reflexão no espelho, certo? Se tem um espelho aqui, ó, eu vou ver uma pessoa aqui. Mas se tiver uma pessoa aqui onde está a câmera, sei lá, atrás de mim, assim, ó, eu não vou ver ela através do espelho, né? Porque quando eu olho para o espelho aqui, eu vejo o que está lá. Certo? E por fim, pessoal, essa parada muito legal que é a associação de espelhos. Acho que vocês já devem ter reparado isso aí em algum provador de roupa ou num guarda-roupa que quando tu abre a porta e tal, enfim, numa agência bancária ou numa loja e tal que é espelhada a fachada. Vocês já repararam que quando tu coloca dois espelhos, galera, e tu muda o ângulo, assim, ó, aparecem vários tus. Então, com um espelho tu vê uma imagem, né? Mas se tu bota dois espelhos formando 90 graus, tu vê três imagens, certo? Por exemplo, se eu tiver um certo ângulo alfa aqui, ó, entre esses dois espelhos, imagina que esse ângulo é 90 graus. Eu estando aqui, eu vou ver uma imagem minha aqui, outra aqui e outra aqui, certo? Esse número de imagens, galera, então o N, ó, é o número de imagens. Ele é calculado fazendo 360 sobre alfa. O que é alfa? É o ângulo entre os dois espelhos, menos 1. Se for 90 graus, ó, 360 sobre 90, 4, menos 1. Percebam que esse menos 1 é para descontar tu mesmo, né? Ó. Tem tu e mais 3 imagens. 360 sobre 90, 4, menos 1, porque tu não é uma imagem, né? Tu é tu, certo? Então daí tu desconta 1, que seria o objeto. Então, esse é o nosso conteúdo de espelhos planos, pessoal. Espero que tenha ficado claro. Vamos fazer os exercícios aí. É um conteúdo tranquilo, tá? Esse início de ótica geométrica é tranquilo. Valeu, então. Um abraço para vocês e até mais.